Existe uma forma de obediência que parece correta, que parece fiel, que até impressiona os outros, mas que Cristo rejeita completamente. E o mais assustador é que você pode estar vivendo essa obediência agora mesmo, sem perceber. Pense comigo por um momento. Quantas vezes você já se forçou a orar porque sabia que deveria? Quantas vezes guardou o sábado com o coração apertado, contando as horas, checando o relógio, tenso? Quantas vezes leu a Bíblia não porque ansiava pela presença de Deus, mas porque tinha medo do que aconteceria se não lesse? A obediência que nasce do terror do fim é radicalmente diferente da obediência que nasce do amor por aquele que está voltando. E Ellen White advertiu de forma clara: muitos estarão guardando todas as verdades certas, cumprindo todos os deveres esperados, mantendo todas as aparências religiosas, pelos motivos completamente errados. E sabe o que é mais perturbador? Você pode passar anos, décadas, uma vida inteira vivendo essa obediência falsa e nunca perceber, porque ela funciona. Ela produz resultados visíveis, ela impressiona, ela até traz certa paz superficial, mas não é a paz de Cristo, é a paz da conformidade. A paz de quem checou todas as caixinhas. A paz de quem acha que está seguro porque fez tudo certo. Hoje você vai descobrir o teste interno que revela se sua fidelidade é verdadeira ou apenas uma forma sofisticada de escravidão espiritual. Esse teste não depende de quanto você sabe. Não depende de quantos anos você frequentou a igreja. Depende de uma pergunta simples que a maioria dos cristãos nunca faz a si mesma com honestidade. E a resposta vai revelar tudo. Existe um texto nas Escrituras que deveria nos deixar sem dormir. Mateus 7, versículos 21 a 23. Jesus está falando sobre o dia final, e ele descreve um grupo de pessoas que vai se aproximar dele completamente convencido de que está salvo. Eles vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Preste atenção. Essas pessoas não são ateus. Não são apóstatas declarados. Elas usaram o nome de Jesus. Elas fizeram obras poderosas. Elas tiveram ministérios impressionantes. E o que Cristo responde? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Não foi uma questão de prática. Foi uma questão de relacionamento. Essas pessoas praticavam todas as coisas certas, mas não conheciam aquele em nome de quem praticavam. Ellen White comenta sobre esse texto de uma forma que deveria nos fazer parar completamente. Ela diz que muitos estarão tão ocupados com a forma da religião que nunca experimentaram o poder dela. Estarão tão preocupados em fazer as coisas certas que nunca permitiram que o coração fosse transformado. E aqui está o perigo. Aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Você pode ser um adventista fiel. Pode guardar o sábado de forma impecável. Pode seguir cada ponto da reforma de saúde. Pode conhecer Daniel e Apocalipse de cor. Pode ter todos os comportamentos corretos e ainda assim estar espiritualmente morto. Porque obediência externa não é prova de transformação interna. Vou te mostrar como isso aparece na vida real. É sábado de manhã. Você acorda e imediatamente sente aquela leve tensão. Não é alegria. Não é expectativa. É tensão. Porque você sabe que hoje é o dia de mostrar que está cumprindo. Você se arruma, vai para a igreja, canta os hinos, ouve o sermão, cumprimenta as pessoas certas, diz as coisas esperadas. Por fora, tudo perfeito. Por dentro, vazio, cansaço. Uma sensação estranha de estar representando um papel, de estar cumprindo um script. Você volta para casa. O sábado termina. E você sente alívio. Não gratidão. Alívio. Porque finalmente pode relaxar. Finalmente pode parar de vigiar cada palavra, cada pensamento, cada ação. E na segunda-feira de manhã, tudo volta ao que era antes. A mesma irritação. A mesma ansiedade.
os mesmos padrões de pensamento, como se o sábado fosse apenas uma pausa obrigatória, não uma transformação real. Isso é obediência? Tecnicamente, sim. Você guardou o sábado. Você fez tudo certo. Mas Cristo reconhece isso como fidelidade genuína? Ou é apenas performance religiosa? Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Existem 3 fontes que produzem comportamento religioso, e apenas uma delas tem poder para sustentar você quando tudo desmoronar. A primeira fonte é o medo da punição. Você obedece porque tem pavor das consequências. Medo das pragas. Medo da marca da besta. Medo de perder a salvação. Medo do juízo. Medo de ser enganado. Medo de não ser selado. Esse medo produz obediência. Sem dúvida. Mas que tipo de obediência? É a obediência de um escravo que vive sob vigilância constante, que nunca relaxa, que nunca descansa, que está sempre checando, sempre medindo, sempre se questionando. Será que fiz o suficiente? Será que estou seguro? Será que não pequei sem perceber? Esse tipo de cristão desenvolve o que eu chamo de vigilância neurótica. Ele monitora cada pensamento como se estivesse sendo gravado. Cada falha menor se torna uma catástrofe espiritual. Cada deslize uma prova de que talvez não seja salvo. E a exaustão é inevitável. Porque você nunca sabe quando fez o suficiente. Nunca sabe quando está realmente seguro. A linha de chegada sempre se move. Sempre há mais uma coisa para vigiar. Mais um comportamento para corrigir. Mais uma área para disciplinar. E no fundo, bem no fundo, você sabe, isso não é liberdade. Isso não é vida abundante. Isso é prisão espiritual com roupagem de santidade. A segunda fonte é a barganha espiritual. Você obedece porque está tentando garantir algo. Bênçãos, proteção, salvação. É uma transação. Eu faço minha parte. Deus faz a dele. Soa razoável, não é? Soa até bíblico. Mas aqui está o problema. Quando sua obediência é uma moeda de troca, você está constantemente calculando. Quanto preciso fazer? Qual é o mínimo necessário? Se eu falhei aqui, posso compensar ali? Esse cristão vive no modo de negociação constante com Deus. Trata a vida espiritual como um sistema de pontos. Orei hoje, mais um ponto. Li a Bíblia? Mais um ponto. Perdi a paciência? Menos um ponto. Preciso compensar. E qual é o resultado disso? Você nunca tem certeza de nada. Porque o sistema de pontos nunca fecha. Você nunca sabe se o saldo está positivo ou negativo. Pior ainda, você começa a olhar para Deus como um gerente exigente que está sempre checando seu desempenho. Não como um pai. Não como alguém que te ama incondicionalmente. Mas como alguém que só te aceita quando você produz resultados. E sabe o que acontece quando você vive assim por anos? Você endurece. A religião se torna mecânica, fria. Você cumpre deveres, mas perdeu a paixão. Você mantém a forma, mas perdeu a essência. Ellen White descreveu isso com uma precisão que corta. Ela disse que muitos têm uma religião legal, mas não o amor de Cristo no coração. Que conhecem as doutrinas, mas não conhecem o Salvador. Que estão corretos teologicamente, mas espiritualmente mortos. E aqui está o que me assusta. Esse tipo de cristianismo pode durar décadas. Pode levar você até o fim da vida. Você pode morrer sendo respeitado na igreja, admirado pelos irmãos, visto como um modelo de fidelidade, e descobrir tarde demais que Cristo nunca te conheceu. Porque conhecimento doutrinário não é relacionamento. Performance religiosa não é transformação. Obediência externa não é evidência de coração rendido. Agora vem a terceira fonte, e ela muda tudo. A obediência que nasce do amor transformado. Não é obediência porque você tem medo. Não é obediência porque está tentando ganhar algo. É obediência porque algo dentro de você mudou de forma tão profunda que você não consegue mais viver do jeito antigo. Deixa eu explicar a diferença. Quando você obedece por medo, a obediência é um fardo pesado que você carrega para evitar o pior.
Quando você obedece por barganha, a obediência é uma estratégia para conseguir o que quer. Mas quando você obedece por amor, a obediência se torna a expressão natural de quem você se tornou. Não é menos rigorosa, não é menos séria, mas é completamente diferente em essência. Você guarda o sábado não porque tem medo das pragas se não guardar. Você guarda porque encontrou naquele dia algo que sua alma ansiava sem saber. Descanso real. Presença real. Conexão real com o Criador. Você cuida do corpo não porque está aterrorizado com o juízo sobre profanação do templo. Você cuida porque começou a ver seu corpo como presente, não como problema, como morada do Espírito, não como fonte de tentação constante. Você lê a Bíblia não para cumprir cota diária e marcar a caixinha. Você lê porque ali está a voz daquele que você ama. E quando você ama alguém, você quer ouvir essa voz. Essa é a obediência que Cristo reconhece. Essa é a obediência que resiste ao tempo do fim. Porque ela não depende de terror externo. Ela nasce de transformação interna. E aqui está o grande problema. A maior parte da pregação adventista moderna produz cristãos da primeira e segunda categoria. Cristãos movidos por medo ou por barganha. Não por amor. Por quê? Porque é mais fácil pregar medo do que transformação. É mais rápido assustar alguém para a obediência do que apresentar Cristo de forma tão real que o coração se rende. E eu preciso falar sobre isso agora. Porque esse é um dos perigos mais sutis que enfrentamos hoje. O terror escatológico mal aplicado não produz santos. Produz neuróticos espirituais. Deixe eu ser claro. Não estou dizendo que não devemos pregar sobre o tempo do fim. Não estou dizendo que não devemos falar sobre juízo, sobre a marca da besta, sobre as pragas, sobre a angústia de Jacó. Tudo isso é verdade. Tudo isso precisa ser pregado. Ellen White dedicou páginas e páginas a esses temas. A Bíblia é explícita sobre o que está por vir. O problema não é pregar sobre o fim. O problema é pregar sobre o fim sem conectar isso ao caráter de Cristo. É apresentar Deus apenas como o juiz severo que está prestes a destruir os ímpios, sem revelar que Ele é também o pastor amoroso que quer salvar até o último momento. Ellen White advertiu especificamente sobre isso. Ela disse que há pregadores que apresentam a religião como um jugo pesado, quando Cristo disse que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Que há líderes que pintam Deus como um tirano exigente, quando Ele é um pai amoroso. E o resultado disso é devastador. Quando você cresce ouvindo constantemente que Cristo pode voltar a qualquer segundo e que se você não estiver perfeito naquele momento, será perdido eternamente, o que acontece? Você vive em ansiedade crônica. Quando você ouve repetidamente que qualquer passo em falso pode ser o pecado imperdoável, o que acontece? Você desenvolve escrupulosidade paralisante. Quando você é bombardeado com cenários apocalípticos, mas nunca aprende como cultivar intimidade real com Cristo, o que acontece? Você vive em terror constante, sem âncora de esperança. E eu vejo isso. Eu vejo adventistas que têm pânico de morte súbita porque acham que não estão prontos. Que entram em colapso emocional cada vez que falham porque acreditam que perderam a salvação. Que vivem vigiando cada pensamento, cada palavra, cada ação, tentando manter um padrão de perfeição impossível. Isso não é santidade. Isso é tormento. Isso não é preparação para o céu. Isso é prisão espiritual. E vou te dizer algo ainda mais sério. Quando sua obediência é sustentada apenas por terror, você nunca descansa. Nunca tem paz. Nunca sabe se fez o suficiente. Você guarda o sábado, mas passa o dia inteiro com medo de ter quebrado alguma regra que você não conhecia. Você ora, mas suas orações são cheias de pedidos desesperados por misericórdia, porque você não consegue sentir que Deus te aceita. Você estuda a Bíblia, mas está sempre procurando mais uma coisa que você precisa consertar. E aqui está o pior. Quando você vive assim, seus relacionamentos são contaminados. Você começa a vigiar os outros da mesma forma que vigia a si mesmo. Você se torna crítico, julgador, duro,
Porque se você está vivendo sob essa pressão insuportável, então todos ao seu redor também deveriam estar. Você vê alguém que parece relaxado espiritualmente e fica indignado. Como essa pessoa ousa ter paz quando o fim está tão perto? Como ousa sorrir quando deveria estar com medo? E então você faz o que o inimigo quer que você faça. Você tenta impor aos outros o mesmo fardo que está carregando. Você vira fiscal da espiritualidade alheia, medindo, comparando, condenando. E isso destrói famílias. Isso destrói igrejas. Isso destrói pessoas. Porque não é assim que Cristo age. Nunca foi. Quando ele encontrou a mulher adultera prestes a ser apedrejada, ele não disse: agora você vai obedecer por medo ou será destruída. Ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Quando Pedro o negou 3 vezes, Cristo não esperou Pedro provar sua fidelidade antes de restaurá-lo. Ele foi atrás dele e perguntou: você me ama? A pergunta não foi: você tem medo de mim? A pergunta foi: você me ama? E isso revela tudo, porque obediência baseada em medo cria escravos. Obediência baseada em amor cria filhos. E Deus nunca quis escravos. Ele quer filhos que escolhem amá-lo livremente. Agora eu preciso te mostrar algo que vai expor onde você realmente está nesse momento. Vai doer, mas é necessário. Existe um teste silencioso que revela se sua obediência vem do medo, da barganha ou do amor. E esse teste acontece em um momento específico. No momento em que você falha. Presta atenção. Se sua obediência vem do medo, o que acontece quando você peca? Você entra em pânico, desespero total, sensação de que agora acabou, que você cruzou a linha, que não há mais volta. Você pode até entrar em negação, tentando minimizar o pecado ou escondê-lo, porque admitir seria admitir que você está perdido. Você não corre para Cristo. Você foge dele, porque você acha que ele está furioso, que ele virou as costas, que você esgotou a paciência divina. Se sua obediência vem de barganha, o que acontece quando você peca? Você entra em modo de compensação frenética. Você tenta equilibrar a balança espiritual. Jejua mais. Ora mais. Dá mais ofertas. Faz mais trabalho missionário. Qualquer coisa para provar que você ainda merece a salvação. Você não vai para Cristo em arrependimento genuíno. Você vai para Ele com uma nova pilha de obras, tentando comprar de volta o favor que você acha que perdeu. Mas se sua obediência vem do amor, algo radicalmente diferente acontece quando você peca. Você sente a dor profunda de ter ferido aquele que você ama. Não é medo de punição. É tristeza genuína por ter quebrado a confiança. É reconhecimento de que você traiu um amor que nunca te traiu. E então você corre para Cristo. Não foge, corre. Porque você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele não te rejeita. Que Ele te espera de braços abertos. Que o sangue dele é suficiente. Que a misericórdia dele é maior que sua falha. E essa diferença muda tudo. Vou te dar 2 exemplos bíblicos que mostram isso com clareza brutal. Pedro e Judas. Ambos traíram Cristo. Ambos falharam de forma devastadora. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Pedro negou conhecê-lo 3 vezes, amaldiçoando e jurando. Mas o que aconteceu depois é onde tudo se revela. Judas ficou desesperado. Tentou devolver o dinheiro. Quando não conseguiu desfazer o que fez, se enforcou. Ele via Cristo apenas como juiz e achava que não havia mais esperança. Pedro chorou amargamente. Ficou devastado, mas esperou. E quando Cristo ressuscitou, ele foi atrás de Pedro especificamente. Perguntou 3 vezes: "Você me ama?" E restaurou Pedro completamente. A diferença não estava na gravidade do pecado. A diferença estava em como cada um via Cristo. Judas via um mestre severo que ele havia decepcionado fatalmente. Pedro via um Senhor amoroso que ele havia ferido profundamente, mas que não o abandonaria. E isso determinou o destino eterno de ambos. Agora aplica isso à sua vida. Quando você falha, qual é sua primeira reação?
Desespero paralisante? Tentativa frenética de compensar? Ou tristeza genuína seguida de corrida em direção a Cristo? Porque sua resposta revela tudo sobre a fundação da sua fé. Se você entra em colapso espiritual cada vez que peca, sua obediência é baseada em terror. Se você tenta compensar com mais obras, sua obediência é baseada em barganha. Se você corre para Cristo em arrependimento genuíno, confiando na misericórdia dele, então existe amor verdadeiro começando a crescer. E esse é o cristianismo que resiste ao tempo do fim. Porque quando a pressão final vier, quando tudo desmoronar, quando você não tiver mais estrutura externa para te segurar, o que vai te manter de pé? Se você depende de medo, ele vai te esmagar. Se você depende de barganha, ela vai falhar. Mas se você está ancorado em amor, ele te sustenta. Porque o amor não é apenas um sentimento superficial que vem e vai com suas emoções. Amor verdadeiro por Cristo é uma transformação profunda da sua natureza. É algo que ele opera em você quando você permite que ele chegue perto de verdade. Ellen White escreveu algo que deveria revolucionar completamente a forma como entendemos obediência. Ela disse que o verdadeiro amor por Cristo muda nossa perspectiva sobre os mandamentos. Eles deixam de ser fardo e se tornam deleite. Não porque ficaram mais fáceis, mas porque você foi transformado. E isso nos leva ao próximo ponto crítico que precisa ficar absolutamente claro. Obediência nascida do amor não é menos rigorosa. Não é obediência relaxada. Não é você dizendo que pode pecar à vontade porque está coberto pela graça. Isso seria perverter completamente o Evangelho. A obediência que nasce do amor é ainda mais profunda e radical que a obediência do medo. Mas ela tem uma qualidade totalmente diferente. Quando você obedece por medo, você está constantemente calculando o mínimo necessário. Qual é a linha que eu não posso cruzar? Até onde eu posso ir sem perder a salvação? O que é tecnicamente permitido? É uma mentalidade de escravo tentando evitar o chicote. Mas quando você obedece por amor, a pergunta muda completamente. Você não pergunta qual é o mínimo. Você pergunta, como posso honrá-lo mais? Como posso refletir melhor o caráter dele? O que seria mais agradável a ele? É a mentalidade de um filho que quer fazer o pai sorrir. Vou te dar um exemplo prático disso. Pense na observância do sábado. Se você guarda o sábado por medo, cada sexta-feira é uma correria tensa. Você verifica mentalmente todas as regras. Não pode fazer isso. Não pode tocar naquilo. Tem que desligar tudo exatamente na hora certa. E o sábado inteiro é uma vigilância constante para não quebrar nenhuma regra. Não há descanso verdadeiro. Você está espiritualmente exausto tentando não errar. Mas se você guarda o sábado por amor, tudo muda. Você se prepara durante a semana com antecipação alegre. Não porque tem medo de ser pego desprevenido, mas porque você quer receber esse presente que Deus te deu. Você quer ter tempo de qualidade com Ele. Você quer que nada roube esses momentos preciosos. E no sábado, você não está mentalmente revisando regras. Você está genuinamente descansando na presença dEle. Você está desfrutando da comunhão. Você está sendo restaurado. Mesma prática externa. Motivação completamente diferente. Resultado completamente diferente. Ou pense na reforma de saúde. Se você segue os princípios de saúde por medo de contaminação, cada refeição é uma fonte de ansiedade. Você está constantemente preocupado se aquilo é puro o suficiente. Se você acidentalmente come algo questionável, entra em pânico espiritual. Você vive obcecado com cada ingrediente, não pela saúde em si, mas pelo terror de desagradar a Deus. Isso não é liberdade. Isso é escravidão disfarçada de santidade. Mas se você cuida do corpo por amor, porque entende que ele é templo do Espírito Santo, você faz escolhas saudáveis com gratidão. Você não está obcecado. Você está sendo mordomo fiel. E se em algum momento você falha ou está em uma situação onde não pode controlar tudo perfeitamente, você não colapsa. Você simplesmente volta ao padrão assim que possível, sem culpa paralisante. Você vê a diferença? A obediência do medo te prende. A obediência do amor te liberta.
E isso se aplica a cada área da vida cristã. Oração, estudo da Bíblia, testemunho, mordomia, relacionamentos, tudo. Quando você faz essas coisas por medo ou barganha, elas drenam sua alma. Quando você faz por amor, elas te restauram. Mas aqui está o problema. Muitos de nós fomos condicionados desde cedo a obedecer por medo. Crescemos ouvindo principalmente sobre as consequências terríveis do pecado, sobre as pragas, sobre a marca da besta, sobre aqueles que vão gritar por socorro enquanto são consumidos pelo fogo. E sim, essas coisas são reais. A Bíblia fala claramente sobre elas. Ellen White as descreve em detalhes sóbrios. Mas se isso é tudo que você ouve, se isso é a única motivação que te é apresentada, algo terrível acontece. Você desenvolve uma imagem distorcida de Deus. Você passa a vê-lo principalmente como juiz severo esperando você errar, como alguém que está constantemente desapontado com você, como alguém de quem você precisa se proteger obedecendo perfeitamente, e aí sua espiritualidade se torna uma prisão. Ellen White advertiu especificamente sobre esse perigo. Ela disse que apresentar Deus apenas em seu caráter de juiz, sem revelar sua compaixão e amor infinitos, deturpa completamente quem Ele é. E essa deturpação destrói almas. Porque quando você vê Deus primariamente como alguém de quem ter medo, você nunca consegue se aproximar dele de verdade. Você mantém distância. Você cumpre deveres, mas não desenvolve intimidade. E sem intimidade, não há transformação real. Você pode mudar comportamentos externos. Pode até impressionar outros com sua aparente fidelidade. Mas seu coração permanece duro. Suas motivações permanecem egoístas. Seu caráter permanece não transformado. E quando a pressão final vier, quando você não puder mais manter as aparências, quando for apenas você e Deus, você vai descobrir que construiu tudo sobre areia. Deixa eu te dar uma verdade que pode parecer radical, mas é completamente bíblica. Deus não quer sua obediência apenas. Ele quer você. Ele não está tentando extrair comportamento correto de pessoas não transformadas. Ele está tentando transformar pessoas, e a obediência genuína flui naturalmente dessa transformação. Jesus deixou isso explícito. Ele disse aos fariseus que eles limpavam o exterior do copo, mas por dentro estavam cheios de rapina e iniquidade. Eles obedeciam meticulosamente centenas de regras, mas seus corações eram podres. E ele os rejeitou completamente. Porque obediência sem amor não vale nada aos olhos de Deus. Paulo confirma isso em Coríntios. Ele diz que você pode dar todos os seus bens, entregar seu corpo para ser queimado, falar línguas de anjos, ter conhecimento profético completo, mas se não tiver amor, não é nada. Zero. Vazio absoluto. Então como você sai dessa prisão? Como você transforma a obediência baseada em medo em obediência nascida do amor? Primeiro, você precisa parar de tentar consertar o comportamento antes de restaurar o relacionamento. Isso é crucial. Muitos de nós fazemos exatamente o oposto. Tentamos nos tornar dignos de Deus através da obediência perfeita, para então nos aproximarmos dele. Mas isso é completamente ao contrário. Cristo te aceita agora, exatamente como você está. Com todos os seus fracassos, suas fraquezas, seus pecados repetidos, Ele não está esperando você se consertar primeiro. Ele quer que você venha agora. Quebrado, imperfeito, desesperado por transformação. E quando você permite essa proximidade genuína, quando você para de se esconder e se performar e simplesmente se abre para Ele, algo começa a mudar. Não instantaneamente, não magicamente, mas real e profundamente. Você começa a ver quem Ele realmente é. Não a caricatura severa que te ensinaram, não o juiz sempre desapontado, mas o Salvador que deixou tudo para te alcançar. O Criador que se tornou criatura para morrer no seu lugar. O amigo que conhece seus piores segredos e ainda assim te ama completamente. E quando você vê isso de verdade, quando isso desce da sua cabeça para o seu coração, algo se quebra. As camadas de defesa começam a cair. O cinismo espiritual começa a derreter.
A dureza do coração começa a amolecer, e você descobre que está começando a amá-lo. Não porque você se forçou, não porque alguém mandou, mas porque você foi alcançado por um amor tão profundo que sua única resposta possível é amor. E então, a obediência muda de natureza completamente. Você não está mais se arrastando para orar. Você quer falar com ele. Você não está mais se forçando a estudar a Bíblia. Você está com fome de conhecê-lo mais. Você não está mais cumprindo deveres religiosos com peso nas costas. Você está respondendo a alguém que transformou tudo em você. Ellen White descreve esse processo de forma linda. Ela diz que quando Cristo habita no coração pela fé, sua presença é revelada em cada ato. A religião de Jesus suaviza tudo que é áspero e rude no temperamento. Ela torna as palavras gentis e o comportamento atraente. E perceba algo importante aqui. Ela não está dizendo que você precisa se esforçar brutalmente para ser gentil. Ela está dizendo que quando Cristo habita em você, a gentileza flui naturalmente. É o fruto da presença dele, não da sua luta religiosa. Isso é liberdade verdadeira. Você não está mais escravo do medo de falhar. Você não está mais desesperado tentando ganhar aprovação divina. Você já foi aceito, já foi amado, já foi transformado. E agora você obedece porque ama, porque confia, porque foi alcançado por algo infinitamente maior que qualquer sistema religioso. Mas tem um teste silencioso que revela tudo isso. Como você reage quando falha? Essa é a pergunta que expõe a raiz de toda a sua espiritualidade. Se sua obediência vem do medo, quando você falha, você entra em colapso total. Você se esconde. Você foge de Deus. Você entra em desespero espiritual porque sua estratégia de autoproteção foi quebrada. Você acha que Deus agora está furioso com você e que você precisa fazer penitência para reconquistar sua aprovação. Se sua obediência vem de barganha, quando você falha, você imediatamente tenta compensar. Você dobra os esforços. Você jejua mais. Você ora mais. Você tenta equilibrar a balança espiritual através de obras extras. Você não descansa até sentir que pagou sua dívida. Mas se sua obediência vem do amor, quando você falha, você corre para Cristo. Não foge dele, corre para ele. Porque você sabe quem ele é. Você sabe que ele não te rejeita quando você tropeça. Você sabe que ele está esperando com braços abertos, não com punhos fechados. Veja a diferença entre Pedro e Judas. Os dois traíram Cristo. Os dois falharam horrivelmente, mas Pedro correu de volta chorando. Judas fugiu para se destruir. A diferença não estava no tamanho do pecado. Estava em quem eles acreditavam que Jesus era. Judas achou que havia cruzado uma linha irreversível. Pedro sabia que nenhuma linha é irreversível com Cristo. E Ellen White deixa isso explicitamente claro. Ela diz que existe uma diferença enorme entre arrependimento genuíno e remorso desesperado. Remorso te afasta de Deus. Arrependimento te traz para perto dele. Remorso te paralisa. Arrependimento te transforma. Remorso olha para o seu fracasso. Arrependimento olha para a misericórdia de Cristo. Então aqui está a verdade que muitos de nós precisamos ouvir. Sua reação ao fracasso revela quem você realmente acredita que Deus é. E isso determina absolutamente tudo no seu caminhar espiritual. Se você acredita que Deus é um juiz severo, sempre pronto para te condenar, você vai viver em terror constante. Você vai obedecer, mas vai ser escravidão disfarçada de fidelidade. Mas se você conhece Cristo de verdade, se você experimentou sua graça pessoalmente, você sabe que Ele te ama nos seus piores dias, tanto quanto nos seus melhores. Que Ele não está surpreso com seus fracassos. Que Ele já pagou por todos eles. E quando você sabe disso de verdade, a obediência deixa de ser um fardo insuportável e se torna uma resposta natural de gratidão. Agora vamos ser muito práticos. Como isso muda a vida real? Como isso transforma o jeito que você guarda o sábado, mantém a dieta, se relaciona com as pessoas
Lida com tentações diárias? Quando sua obediência vem do amor, o sábado deixa de ser um teste semanal de fidelidade e se torna um presente. Você não está marcando presença para Deus ficar satisfeito. Você está descansando na presença de alguém que você ama. Sua dieta deixa de ser uma lista de proibições pesadas e se torna cuidado com o templo que Deus habita. Você não está evitando certos alimentos por medo de contaminação ritual. Você está honrando seu corpo porque ele pertence a Cristo. Seus relacionamentos mudam completamente. Você não está mais tentando impressionar as pessoas com sua espiritualidade. Você não está mais em competição silenciosa para provar que é mais fiel que os outros. Você pode ser honesto sobre suas lutas porque sua identidade não depende mais de performance religiosa. E quando você é tentado, sua resposta muda de raiz. Você não resiste ao pecado apenas porque tem medo das consequências. Você resiste porque foi alcançado por algo infinitamente melhor. Porque você experimentou a liberdade de Cristo e não quer voltar para a prisão. Paulo descreve isso perfeitamente. Ele diz que o amor de Cristo nos constrange, não nos obriga. Nos constrange, nos compele de dentro para fora. É uma força interna, não uma pressão externa. E Ellen White confirma isso repetidamente. Ela diz que a verdadeira obediência é o resultado do princípio implantado dentro de nós. Ela brota de dentro, não é imposta de fora. Então aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo agora. Honestamente. Sem máscaras religiosas. Se você tirar o medo, sua obediência desmorona? Se você parar de temer as pragas, o tempo do fim, a marca da besta, o juízo final, você ainda obedeceria? Se tudo o que te resta é o amor por Cristo, isso é suficiente para sustentar sua fidelidade? Porque se não for, você está construindo sobre areia. E quando a tempestade final vier, você vai descobrir que a estrutura inteira era ilusão. Ellen White escreveu algo devastadoramente honesto sobre isso. Ela disse que muitos que professam guardar os mandamentos de Deus não possuem seu amor no coração. Eles guardam as formas externas da verdade, mas não experimentaram seu poder transformador. E quando vier a pressão real, quando o teste verdadeiro chegar, essas pessoas vão cair. Não porque elas não sabiam a doutrina correta, mas porque nunca foram transformadas pelo amor de Cristo. Elas obedeciam por medo, não por amor. E o medo nunca sustenta ninguém até o fim. Então, se você reconheceu algo disso em você mesmo, se você percebeu que tem vivido em escravidão espiritual disfarçada de fidelidade, aqui está o que você precisa fazer. Primeiro, pare agora. Pare de fingir que está tudo bem. Pare de se forçar a manter aparências religiosas. Pare de tentar se consertar sozinho. Segundo, seja brutalmente honesto com Deus sobre onde você realmente está. Ele já sabe de qualquer jeito. Sua performance não está enganando ninguém exceto você mesmo. Terceiro, volte para a cruz. Não como conceito teológico, como realidade pessoal. Como o lugar onde Deus demonstrou o quanto Ele te ama. E fique lá, até você sentir isso. Até você perceber que Ele realmente morreu por você. Que Ele realmente te aceita. Que Ele realmente quer transformar você. Quarto, permita que Ele te mostre quem Ele verdadeiramente é. Não quem você imaginou. Não a versão distorcida que te ensinaram, mas o Cristo real revelado nas Escrituras. E quinto, comece pequeno. Não tente reformar tudo de uma vez. Apenas comece a responder ao amor dele em pequenas coisas diárias. Uma conversa honesta com ele de manhã. Um momento de gratidão genuína. Uma escolha feita por amor, não por medo. E deixe isso crescer organicamente. Porque esse processo não acontece em um sermão. Não acontece em um evento espiritual intenso. É um desmantelamento lento e doloroso de todas as camadas de auto-engano que você construiu. Mas é o único caminho para a liberdade real. E é o único caminho para uma fé que não colapsa sob pressão. Porque a verdade é esta. A verdadeira preparação para o tempo do fim não é dominar doutrinas proféticas. Não é memorizar cronologias do Apocalipse.
Não é ter a interpretação perfeita de Daniel. É conhecer profundamente aquele que está voltando. É ter um relacionamento tão real com Cristo que quando tudo desmoronar ao seu redor, quando a pressão for insuportável, quando o mundo inteiro estiver contra você, você ainda vai permanecer firme. Não porque você tem medo de cair, mas porque você ama aquele que te sustenta. Ellen White disse algo profundo sobre isso. Ela disse que aqueles que vencem terão tal relacionamento vivo com Deus que quando cada apoio terrestre for removido, eles ainda permanecerão firmes. Perceba, quando cada apoio for removido, isso significa que no final você não vai ter estrutura de igreja para te sustentar. Não vai ter comunidade para te encorajar. Não vai ter segurança externa nenhuma. Tudo que vai restar é você e Cristo. E se esse relacionamento não for real agora, não vai magicamente aparecer então. Então pare de adiar isso. Pare de achar que você vai consertar sua espiritualidade mais tarde. Pare de fingir que obediência mecânica é suficiente. Por que não é? Cristo não quer escravos assustados cumprindo ordens por terror. Ele quer filhos transformados, respondendo ao amor com amor. E se você ainda não experimentou isso, se sua fidelidade ainda está enraizada em medo, você precisa começar essa jornada agora. Não amanhã, não depois que você se sentir mais preparado. Agora. Porque quando ele voltar, ele não vai perguntar quantas doutrinas você acertou. Não vai perguntar quantos sábados você guardou perfeitamente. Não vai perguntar quantos textos de Ellen White você memorizou. Ele vai olhar no seu coração e fazer uma pergunta simples. Você me amou? Que sua resposta seja sim. Se isso tocou algo real em você, deixe um comentário. Às vezes precisamos admitir em voz alta onde realmente estamos. E eu leio cada comentário que vocês deixam. Eu sei que muitos de vocês querem sair desse ciclo de medo e culpa, mas não sabem exatamente por onde começar. Foi exatamente por isso que preparei o e-book, Selado ou Perdido. Não é apenas teoria teológica. São 30 dias de restauração espiritual prática. Um caminho estruturado para recalibrar sua espiritualidade da raiz. O link está na descrição. E ao apoiar esse material, você também ajuda esse trabalho a continuar alcançando mais pessoas. Não deixe isso ser apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Deixe ser o ponto onde você decide parar de obedecer por terror e permitir que Cristo te transforme de verdade. Porque existe um tipo de cristianismo que resiste ao fim. E existe um tipo que colapsa no primeiro teste real. A diferença não está em quanto você sabe. A diferença está em quem você ama. Nos vemos no próximo vídeo.